Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Para que nós possamos nos habituar com o contexto, nós vamos ver um pouquinho antes já. Capítulo 1, verso 22. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum confundido ou envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, todos nós somos participantes dessa mesma bênção descrita nesses versos. Nós fomos purificados pela obediência à verdade. E isso tendo em vista que nos amemos uns aos outros com amor fraternal. E devemos amar-nos ardentemente. Aquele amor que Cristo nos ensinou no capítulo 13 do Evangelho de João. Amai-vos uns aos outros, como também eu vos amei. Aquele capítulo começa dizendo que Jesus, tendo chegado a sua hora de partir para o Pai, diz o texto, tendo amado os seus, os amou completamente. E ele começa a dar aquela lição de amor. Quando ele se cinge com uma toalha, deita água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E diz: assim como vos fiz, assim fazeis vós também. Para isso nós fomos chamados, para amar-nos ardentemente uns aos outros. Mas nós não éramos capazes disso. Então o texto continua dizendo que nós fomos regenerados para isso. Nós recebemos uma nova natureza, como era a promessa de Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 26, que nos seria dado um novo coração. Então as nossas afeições seriam mudadas, e nos seria colocado um novo espírito, e habitaria dentro de nós o Espírito. E diz que Deus nos faria andar nas suas leis.
Essa foi a promessa, e isso que se cumpriu em Cristo Jesus, depois da pregação dos apóstolos, foi ministrada ao coração daqueles que haviam ouvido. E por essa palavra, a mensagem do Evangelho concernente ao Filho de Deus, eles foram regenerados. E como diz Paulo em Efésios 1,14, depois que eles ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação, eles creram nesse Evangelho e foram selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito era o penhor da sua herança, da herança de Deus, a qual somos nós. Até o resgate da propriedade de Deus que somos nós, para o louvor da glória do próprio Deus. Nós fomos regenerados, não por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível. A ênfase está na palavra de Deus, que é viva e permanece eternamente, em comparação com tudo que é desta vida, que é como a erva. Por isso que o verso diz: pois toda a carne é como a erva, e a sua glória como a flor da erva. Murcha-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta palavra que permanece para sempre, que nos regenerou, que nos foi evangelizada. Então Pedro diz que por isso nós devemos fazer algumas coisas. E ele diz no capítulo 2, verso 1, despojando-vos de toda, que irmãos? Maldade e dolo, de hipocrisias e de invejas, e de toda sorte de maledicências. Agora, porque nós temos um coração novo, podemos o quê? Desejar ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele nós sigamos crescendo para a salvação. E Pedro diz: se é que experimentastes que o Senhor é bondoso. Essa é uma pergunta para todos nós que estamos aqui. Cada um de nós, individualmente, já experimentamos que o Senhor é bondoso? Você já experimentou, irmão, que o Senhor é bondoso? Você já teve essa experiência de ser atingido pela bondade de Deus, descobrindo quão maligno você e eu éramos antes de Cristo, antes de conhecermos a Cristo, mas de alguma forma Ele nos alcançou e nos resgatou onde nós estávamos, na nossa cegueira espiritual, atolados em nossos pecados. E Ele foi lá nos buscar, no mais profundo da condição humana, nessa condição caída que o homem se encontrava, para nos trazer consigo. O Filho de Deus se fez homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Ele veio nos resgatar. Ele tomou forma de servo, assumiu a nossa condição. Porém, ele era sem pecado e carregou nos seus lombos o seu e o meu pecado. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós já experimentamos essa bondade de Deus. Então nós estamos habilitados para nos lançarmos para fora de nós toda a maldade, todo dolo, toda hipocrisia, toda inveja, toda sorte de maledicências. É inadmissível, irmão. É incompatível com a vida cristã. É incompatível com a vida cristã. Um cristão de boca maliciosa, um cristão hipócrita, um cristão invejoso, um cristão maledicente, um cristão enganoso com suas palavras. É totalmente incompatível com o cristianismo. Eu sei que é a realidade do que nós muitas vezes vemos e nos relacionamos nesse mundo, com pessoas que se dizem cristãs. E pode ser que muitas vezes nós tomamos esse rumo, mas o Senhor nos ordena que nós deixemos de lado essas coisas,
para trás essas coisas. Essas, como diz Paulo, eram as coisas que nós estávamos fazendo em outro tempo, quando nós vivíamos nelas. Mas o que nós devemos fazer agora? Desejar, assim como uma criança grita pelo seio da sua mãe, e não tem quem a faça parar, enquanto não estiver de barriga cheia. Não tem quem faça ela parar. A única coisa que para ela estar cheia com o leite da mãe. Dessa forma, nós, como nascidos de novo, devemos desejar o puro leite espiritual, que vem da onde, irmãos? Da palavra de Deus. O único lugar onde nós recebemos genuíno crescimento de vida para a salvação. E Pedro continua dizendo no verso 4, esse é o verso que eu gostaria de enfatizar com os irmãos hoje. Se nós já experimentamos que o Senhor é bom, então nós não podemos por um momento experimentar e depois nos afastar dele. Nós vamos continuar caminhando com ele. Ele abriu a porta de um longo caminho em que ele andará conosco. Nesse caminho nós devemos sempre, todos os dias, toda semana, todos os anos, até que ele venha, ou que partamos dessa terra para nos encontrar com ele. O quê? Nos achegar a ele. Nos aproximarmos dele. E ele, irmãos, é alguém tão amável, que desperta tanto a nossa atenção. Isso você encontra por todos os 4 evangelhos. Ninguém se encontrava com ele e voltava da mesma forma. Nem mesmo os guardas que saíram para prendê-lo no evangelho de João, no capítulo 7. Eles foram mandados para prendê-lo. E quando eles voltaram de mãos vazias, os fariseus e os saduceus perguntaram, por que não o trouxestes? E eles disseram o quê? Ninguém jamais falou como esse homem. Eles foram para prendê-lo, mas não conseguiram fazer nada daquilo que estava planejado, porque se apegaram a ele, se achegaram a ele. E quando nós nos achegamos a ele, irmãos, nós primeiro reconhecemos, como Pedro e Lucas reconheceu, que nós somos pecadores. Mas há uma conexão que é inseparável do pecador arrependido com o seu Salvador. Por isso, naquele dia da pesca maravilhosa, depois de, pela palavra do Senhor, Pedro lançar as redes e virem vários peixes, a Bíblia diz que ele se lança aos pés de Cristo, se agarra aos pés de Cristo, e parece que há uma contradição ali, porque ele se agarra aos pés de Cristo e diz, Senhor, aparta-te de mim, que sou um homem pecador. Essa atração, irmão, é daquele que reconhece o Senhor é bondoso. Ele se agarra a Cristo, porque ele sabe que não há nada que possa trazer esperança e salvação para ele, a não ser Cristo. Se nós estamos apegados a homens, se nós estamos apegados a algumas formas de pensamento, nós vamos ter muita dificuldade. Porque muitas vezes nós perdemos de estarmos relacionando-nos com Cristo por conta de nossas ideias, de nossas ideologias, de nossas formas de pensar. Por conta que nos apegamos a um irmão X ou Y e não a Cristo. Agora, se nós tivermos os nossos olhos fitos em Cristo, Ele jamais nos decepcionará. Todos nós vamos nos decepcionar uns com os outros. Cristo jamais nos vai decepcionar-nos. Por isso que Hebreus 12 fala que nós devemos olhar firmemente para Cristo. E antes diz que nós devemos nos afastar de todo pecado e também de todo peso que nos impede de correr a carreira. Devemos correr a carreira cristã apegados a Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso tudo.
Cristo é tudo o que nós precisamos. O Cristo de Deus, conforme revelado nas Sagradas Escrituras. É para esse Cristo que nós devemos correr. Se estamos cansados, se estamos sobrecarregados, se queremos, como o texto vai dizer, ser edificados. Porque é importante que esse texto esteja na boca do apóstolo Pedro. Porque foi Pedro que fez aquela confissão lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, quando Jesus leva eles para aquela cidade que era edificada com a sua muralha em torno de uma rocha, que era Cesareia de Filipe. E Jesus pergunta: quem dizem ser os homens, ser o filho do homem? E eles ocultaram as coisas malignas que os homens diziam dele e disseram: uns dizem ser João Batista, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus pergunta: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Porque quando nós nos aproximamos de Cristo, irmão, precisa ser o Cristo da Bíblia, precisa ser o Cristo de Deus, precisa ser o Cristo dos Evangelhos. Não pode ser o Cristo que você elaborou na sua mente. Precisa ser o Cristo das Escrituras. O Cristo que está descrito em todas as páginas das Sagradas Escrituras. O Cristo do Gênesis, do Êxodo, o Cristo da lei inteira, da Escritura histórica de Israel, o Cristo dos poemas dos salmistas, o Cristo dos profetas, o Cristo da encarnação. O Cristo de Deus tem que ser o Cristo com o qual nós nos apegamos, sua pessoa e sua obra. Naquele dia, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E veja por que eu disse que é importante nós termos experimentado a bondade de Deus. Porque Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai está no céu. A revelação da tua palavra ilumina a alma. Ninguém pode vir ao Filho se o Pai não o trouxer. É o Pai que revela o Filho. É o Filho que revela o Pai. E nós fomos introduzidos nessa verdade, se experimentamos que Deus é bondoso. Jesus diz para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai está no céu. Eu, porém, te digo. E Jesus faz um jogo de palavras, irmãos, que no português nós não conseguimos compreender direito. Porque a palavra rocha, pedra, é Petra. E o nome de Pedro é Petros, um fragmento tirado dessa rocha. Então, por isso que muitos pensam que Pedro é o fundamento da igreja. Mas não é o que Jesus está dizendo para ele. Eu também te digo sobre esta pedra, que é ele mesmo, como nós lemos aqui, e Pedro entendeu muito bem, porque está descrito aqui: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Cristo é essa pedra. Sob essa pedra, as lascas de rocha, que somos nós, e que era Pedro, seremos edificados. Sobre esse fundamento, seremos edificados. Não há como pôr outro fundamento que não seja Cristo. E ele diz que ele nos edificaria. Por isso nós precisamos chegar até ele, irmãos. Eu também te digo que tu és Petros, uma pequena pedra. E sobre este fundamento, que sou eu mesmo, ele diz, e começa a usar muitos pronomes pessoais, que muitas vezes estão incluídos dentro da palavra no português. Mas no grego todos eles aparecem. Eu edificarei, você tem edificarei, eu edificarei. Aqui está o pronome pessoal, possessivo, dentro da palavra edificarei, a minha igreja. E Jesus está dizendo assim, sobre essa pedra. Quando o objeto é você mesmo, ou está perto de você, você usa essa.
Quando está longe de você, você usa esta. Essa Bíblia. Esta Bíblia. Às vezes a gente sempre se confunde, não é? Quando vai escrever. Esta. Sobre esta pedra, que era ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, por que nós devemos nos chegar a Cristo? Porque Ele é a pedra. Amém? Mas Ele não é só a pedra. Ele é o edificador. Ele não é só o edificador. Ele é o arquiteto. Tem um modelo dele. Então nós, como pedras vivas, precisamos nos aproximar até Ele. Irmos a Ele. É isso que diz o verso 4. Chegando-vos para Ele. E vai descrever Ele. A pedra que vive. Rejeitada pelos homens. É interessante, irmãos, quando Paulo vai falar da última ceia, ele começa com a ênfase na rejeição de Cristo, num dos seus amigos, não é? Eu vos dei aquilo que recebi do Senhor. Ele fala assim, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, não é? Ele foi rejeitado por todos. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Toda aquela geração má e adúltera o rejeitou. E o crucificaram. Não foi isso que aconteceu, irmãos? Rejeitada pelos homens, mas para o Pai, eleita e preciosa, porque ele é o servo de Deus. Quando ele estava nas águas do Jordão, o que aconteceu? A Bíblia diz que os céus rasgaram-se, diz Marcos. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e se ouviu uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado. Isaías diz, este é o meu servo, o meu eleito, em quem a minha alma se compraz. É só ele que é o agrado do Pai, irmãos. Ninguém fora dele pode ser agradável a Deus. Por mais que se esforce, por mais que tente, por mais que você tente melhorar pela força do seu próprio braço, fora de Cristo, você não é agradável a Deus. Até mesmo as suas boas obras são desagradáveis a Deus. São amargas às narinas de Deus, à boca de Deus. Como diz no livro de Ezequiel, vocês cantam e eu estou enjoado dos seus cânticos, o Senhor disse. Ele é para Deus o Pai, eleita, pedra eleita e preciosa. O texto diz assim, irmãos, também vós mesmos, como pedras vivas. Então, quando nós nos chegamos a Ele, veja o que acontece, irmãos. Sois edificados. Pegue a primeira frase do verso 4 e junte com essa frase. Chegando-vos para Ele, sois edificados. Chegando-vos para Ele, sois edificados. Porque Ele edifica a sua igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o edificador da igreja. Quando a igreja se achega a Ele, ela é edificada. Amém, irmãos? E ela se torna o que, irmãos? O que ela é? O que a igreja é? Essas 4 paredes aqui?
Um lugar que você veio no domingo, que tem uma plataforma mais alta, que os homens chamam de altar. O que a igreja é, irmãos? Uma casa espiritual. Então, as pedras vivas que somos nós, formamos uma casa espiritual. Não formada de tijolos, mas de almas regeneradas, que são pedras vivas e compõem uma casa espiritual, aonde quer que elas estejam juntas. Na China são mais de 100 milhões de irmãos que ninguém sabe por onde estão, porque não podem se reunir. Mas eles se reúnem e são pedras vivas. Formam juntos uma casa espiritual, da qual Cristo é o fundamento. Então esse lugar aqui não é santo, irmãos. O que Deus requer de nós é que nós, seus filhos, sejamos santos. E é interessante que ele dá um pulo além. Essa casa espiritual é constituída do quê? De sacerdote santo. Questão totalmente incompreendida e não praticada nos nossos dias. Na época da Reforma, se lutou contra aquela divisão entre clérigos e leigos e se tentou fazer algumas mudanças, mas se perdeu aquele lema que a igreja está sempre reformando, né? E um pouquinho depois continuou-se a separação entre clérigos e leigos, entre os dotados e aqueles que não são dotados. Mas no cumprimento de Êxodo 19, que acontece na igreja, todos os filhos de Deus são o quê, irmãos? São o quê? Sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Todos os irmãos, todas as irmãs. Deus nos constituiu um reino de... O que, irmãos? Sacerdotes. Qual era a função do sacerdote? Tanto como diz Hebreus 5, oferecer dons, como sacrifícios. Ninguém chamava para si essa glória, senão quando chamado por Deus. Todos os crentes foram chamados para ser sacerdotes. Os irmãos conseguem encontrar alguma distinção aqui entre alguns que são pedras vivas e outros que são sacerdotes? Não. O assunto aqui é a casa espiritual de Deus, o fundamento é Cristo, cada um de nós é uma pedra, mas não é só pedra, é também sacerdote. Essa casa é composta de sacerdotes. É interessante, irmãos, porque são duas figuras que às vezes a gente perde de vista. Por exemplo, muitas vezes quando nós fazemos uma reunião familiar, nós costumamos dizer que toda a nossa casa estava reunida. Não é verdade? Mas quem estavam reunidos? As pessoas da casa. Não é assim? Assim também acontece com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém tem portões, a Nova Jerusalém tem fundamentos, ela tem uma muralha, ela tem um rio, ela tem uma estrutura, e é uma estrutura impressionante, uma coisa que é totalmente maravilhosa, extraordinária, fora do comum. Mas a Nova Jerusalém também são a noiva do Cordeiro, que desce do céu. Então a noiva do Cordeiro é chamada de Nova Jerusalém e é composta de todos os remidos, de todas as eras. Todos os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então ela é tanto um lugar,
como um povo. Para Pedro é a mesma ideia. Nós somos tanto pedras como um povo de sacerdotes reunidos. Então essa casa espiritual, irmão, quem é? Somos. E nós somos também, o que, irmãos? Sacerdotes. Aí nós, poxa, Senhor, eu sou uma raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós ficamos só com a bênção de sermos esse povo. E nos esquecemos da nossa responsabilidade. Porque um sacerdote, ele era colocado para prestar serviço no altar. E agora nós temos alguns sacrifícios. Não é o que está escrito aqui, irmão? Nós nos achegamos a Cristo, somos edificados casa espiritual, para sermos servos de Deus, como sacerdotes, com um objetivo. Qual que é esse objetivo? Coloque os seus olhos na sua Bíblia. Está descrito ali. Verso 4, verso 5. Para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Tem algum cristão que está fora disso, irmãos? Esses sacrifícios espirituais é para um grupo seleto de cristãos ou para todos os cristãos? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Agora, irmãos, na linguagem de Paulo em Romanos capítulo 15, como nós vamos ver daqui a pouco, estamos sacerdotando. E tudo que fazemos deveria ser como uma oferta e sacrifício a Deus. É isso que significa fazer as coisas como ao Senhor e não como a homens. O nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. E nesse caso ninguém se compara a Ele. Mas nós somos sacerdotes de Deus, homens e mulheres. Sacerdotes do Deus Altíssimo. E nós oferecemos sacrifícios espirituais. E é bem interessante essa linguagem, irmãos, por quê? Porque todas as coisas que nós fazemos, estamos fazendo aonde? Pelo menos em 2 ambientes ao mesmo tempo. Tudo que falamos, todas as atitudes que tomamos, todos os ofícios que exercemos nessa terra, têm um valor tanto nesta terra como espiritual. Os irmãos já notaram que nós entramos nessa, vamos dizer assim, nessa duplicidade de serviço? Por exemplo, nós estamos aqui agora e nós fechamos os nossos olhos para orar. Quando nós fechamos os nossos olhos para orar, o que acontece, irmãos? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar, aonde, irmãos? No Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Onde nós estamos nos achegando quando estamos orando, irmãos? Estamos aqui, no São Marcos, número 1580. E estamos aonde? No céu, na presença de Deus. Percebem? Quando nós estamos contribuindo e servindo a vida de alguém, a Bíblia diz que nós estamos acumulando tesouros em outro lugar. Onde é? Estamos sacerdotando, irmãos. Porque o Senhor nos chamou para isso. E onde que começa esse sacrifício?
Começa lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis como o homem inteiro, oferecido a Deus como sacrifício, totalmente consagrado a Deus, vivo porque foi regenerado, santo porque é separado para o uso de Deus, e agradável a Deus porque ele está se oferecendo por meio de Jesus Cristo. E não deve se conformar com nada dessa terra, mas transformar sua mente. Não é assim? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aquele é um assunto muito importante, porque toca de você, em você como um indivíduo, mas fala de muitos corpos como um único sacrifício. São muitos corpos, um único sacrifício. Depois nós podemos também mencionar Romanos capítulo 6, onde nós, como indivíduos, oferecemos a Deus os nossos membros a Deus. Diz assim, não reine, verso 12, portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais os vossos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nossos olhos são para o Senhor, nossos ouvidos são para o Senhor, nossas mãos são para o Senhor, nossos pés são para o Senhor. E depois ele vai repetir isso, irmãos. No verso 19 ele diz, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então, são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Senhor, aqui está minhas mãos. Lembro do irmão Christian contando que por uma doença que na sua época, em 88, não tinha, 87, não tinha cura. Ele pensava que ia ficar cego. E o Senhor o livrou de ficar cego. Ele dizia, chorando, lembra, eu ouvi uma mensagem dele de 88, ele dizia assim, o Senhor me livrou de ficar cego, os meus olhos são para o Senhor. Os meus olhos são para o Senhor. Se nós pensássemos assim, irmãos. Eu pensava essa semana, o que daria um homem por mais um sopro de vida no leito de morte? Sabe o que ele daria? Absolutamente tudo que ele tinha. Seja a quantia de dinheiro que ele tivesse, ele daria tudo. Mas nós, irmãos, não damos absolutamente nada para o Senhor do nosso tempo, do nosso fôlego de vida. Ele nos deu o fôlego de vida. E como cristãos devemos nos oferecer a Ele. Como o salmista diz, abra a boca e aspiro, porque anseio pelos teus mandamentos. Ele está dizendo, quando eu acordo de manhã, eu desejo a tua palavra. É a primeira coisa que vem no meu pensamento quando eu tenho percepção na minha mente de que o ar entrou para dentro dos meus pulmões. E ao bocejar, eu desejo os teus mandamentos. Porque a boca é para o Senhor. Os ouvidos são para o Senhor. Os olhos, as mãos e as pernas são para o Senhor. São sacrifícios espirituais a Deus. Mas tem mais. Hebreus, por exemplo, capítulo 13.
verso 14. Na verdade, não temos aqui permanente cidade, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre. O que, irmãos? Você é um sacerdote, irmão? Ofereça sacrifício de louvor. Que é o quê? Fruto dos lábios que professam o seu nome. Nossa boca, ela serve para o quê? Isso está aqui no nosso texto também, irmãos. Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz: nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ocupa a nossa boca não são os palavrões. O que ocupa a nossa boca não são as murmurações. O que ocupa a nossa boca não são as reclamações. Não é o engano, não é a maledicência, não é a linguagem imprópria que Paulo fala a Tito que nem mesmo se deve se mencionar. Mas é a boca cheia de louvor, porque são lábios que professam o nome do Senhor. Mas aqui tem mais um depois. O texto diz assim: não negligenciemos igualmente da prática do bem e da mútua cooperação. Ó, irmãos, praticar o bem e mais o quê? Mútua cooperação. O que continua dizendo o texto? Porque de tais, o quê? O que, irmãos, que está escrito aí na sua Bíblia? De tais o quê? De tais sacrifícios Deus se compraz. Então, ao estarmos servindo uns aos outros, estamos oferecendo a Deus sacrifícios dos quais Ele se agrada, por meio de Jesus Cristo. A mutualidade, o serviço do corpo de Cristo, no poder que Deus dá, são sacrifícios que Deus se agrada. Os irmãos lembram de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E o texto diz assim: se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Sabe o que significa isso, irmão? Fale aquilo que recebeu de Deus, conforme a palavra de Deus. E conforme a capacidade que Deus deu. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de quem? De Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Percebem, irmãos? Quando nós estamos praticando o bem, estamos oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Quando nós estamos servindo uns aos outros, estamos oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Mas não só isso, irmãos. Aliás, abrindo um pouco em detalhes isso, Paulo faz essa menção, sabe quando? Quando ele recebe oferta dos cristãos em Filipos. Lá em Filipenses capítulo 4, nos versos, eu vou ler desde o 16. Ele está falando dos cristãos de Filipos, que enviaram recursos para o sustento dele. Ele diz assim: porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Sabe o que eles mandaram para Paulo, irmão? Moedas, dinheiro.
Tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Mas foi isso que eles mandaram para Paulo. Para o seu sustento, para que se ele pagasse um aluguel, ele conseguisse pagar. Se ele precisasse comprar comida, ele conseguisse comprar. Eles enviaram isso para ele. E ele diz, da parte do obreiro, olha só o que ele diz. Isso é muito importante, porque a maioria procura o donativo. A maioria não está preocupada com o que as pessoas são, mas com o que elas têm. A maioria, para a grande maioria dos falsos mestres, os irmãos não passam de cifras de dinheiro. E eles são qualificados e são separados por quanto ganham e quanto de benefício eles podem dar. Mas para o servo de Deus, não. O servo de Deus é diferente. O servo de Deus, ele não procura, veja o verso 17, o donativo. Mas o que realmente me interessa, veja, irmão, que interessante. A história é os cristãos de Filipos estão enviando recursos para Paulo. E ele diz, eu não estou procurando o donativo de vocês. O que realmente interessa para mim é o fruto de vocês, que aumente o vosso crédito diante de Deus. Eu lembro de um irmão que morreu numa viagem de ônibus e deixou muitos filhos. Foram vários filhos, se eu não estou enganado, mais de 5. E o Senhor apareceu para um outro irmão e disse para ele assim, cuida do filho do Jair, o fulano de tal, porque o meu servo tem crédito comigo. E aquele irmão pegou aquele órfão e criou como se fosse seu filho. Verso 18, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte. Agora ele começa a fazer essa mesma linguagem, irmãos. Coloque os olhos na sua Bíblia, para você ver que eu não estou inventando. Para você ver se isso é o que está descrito na palavra de Deus. Esta oferta da parte dos filipenses foi para Paulo como um aroma suave. Como sacrifício, o que, irmãos? Aceitável e aprazível a Deus. Os irmãos percebem, irmãos? E ele dizia, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa é a palavra de Paulo aos Filipenses. Mas não somente isso. Isso também é dito no capítulo 2, os irmãos podem ler. Porque esta é uma carta de agradecimento de Paulo aos cristãos filipenses. Em Romanos, capítulo 15, nós vamos descobrir que quando nós ganhamos almas para Deus, nós estamos oferecendo aquelas pessoas como sacrifício a Deus, como uma oferta a Deus. Estavam mortos. Nós anunciamos o Evangelho e a palavra que regenera o coração do homem. E não tem nada a ver conosco, irmãos. O crédito é todo de Deus. Todos nós vamos passar. Nós somos como a erva, como a flor da erva. É a palavra de Deus que regenera. Ela permanece eternamente. Ela tem seguido o seu curso e ela tem produzido os seus frutos. Cristo Jesus tem seguido, ganhando muitas almas através da vida sua e minha, se estamos trabalhando para Ele como sacerdotes. Paulo diz assim no capítulo 15 de Romanos, verso 14, estou certo, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. E ele diz assim, para que eu seja liturgo de Cristo, ministro de Cristo Jesus.
entre os gentios. Esta frase, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Eu gostaria de dar ênfase à oferta deles. Porque você pode entender que é a oferta dada pelos cristãos de Roma. Não. Essa frase significa eles como oferta a Deus. Aí você vai entender o que significa esse versículo. Eu sou um ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Eu estou sacerdotando o evangelho de Deus. E o evangelho tem produzido os seus frutos. E esses frutos, que são os salvos entre os gentios, são uma oferta a Deus. E é uma oferta aceitável a Deus. Porque são santificados pelo Espírito Santo. Os irmãos percebem, irmãos? Os irmãos percebem isso, irmãos? Então são muitos, nós poderíamos falar de muitos aspectos, e nem era isso que eu tinha para falar com os irmãos, mas é isso que o Senhor está direcionando a nós pensarmos juntos essa noite. Porque até eu iria falar sobre outra coisa, mas depois leia Levítico capítulo 2 e veja como deve ser oferecida a oferta a Deus. Livre de fermento, sem hipocrisia, na unção do Espírito Santo, com flor de farinha, que é a própria figura do Senhor Jesus Cristo, sem pecado, imaculado, sem fermento, sem mel, passado pelo fogo. Esse é o processo pelo qual essas ofertas se tornam agradáveis a Deus, aceitáveis a Deus. Por exemplo, o mel é quando você gosta de agradar os outros, né? E quer benefício sobre as coisas naturais. Então, suas palavras, ao invés de ser verdadeiras, são hipócritas e são doces para o paladar dos outros. São palatáveis para eles. Mas são palavras doces que levam as pessoas para o inferno. Também a Bíblia diz que aquele sacrifício tinha que ser temperado com sal. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Mateus capítulo 5 diz que nós somos o sal. Mas não é um sal que deve se tornar insípido. Puro sal, que conserva, que tempera. Por isso que Paulo fala em Colossenses 4:6, seja a vossa palavra temperada com sal. São os nossos sacrifícios, mas a maneira de Deus, irmãos, por meio da santidade de Cristo, sem hipocrisia, sem buscar benefício próprio, buscando que Cristo seja engrandecido, porque este é o Evangelho, não tem lugar para posição, tem lugar para que Cristo seja o único, exaltado sobre todos. Sabe o que vai acontecer se nós tivermos essa noção, irmãos? Vamos falar pouco de nós, muito de Cristo. Nada de nós, muito de Cristo. Não me fale de você, me fale de Cristo. Não me fale o que você fez, me fale de Cristo. Quando você falar alguma coisa que Cristo fez por seu intermédio, fale como Paulo: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei. Tem muitos irmãos que são ousados, irmãos. Ele diz: eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas, ele diz, que Cristo fez por meu intermédio. Quem fez, irmãos? Por meu intermédio. Então por que nós buscamos a glória para nós, irmãos? Isso é fermento. Esse é o tipo de sacrifício que Deus não recebe.
É só você ler 2 Coríntios capítulo 8. Os macedônios eram bem-aventurados em dar sua oferta, porque primeiro, diz o texto, eles se ofereceram a Deus. E depois eles se ofereceram aos irmãos por amor de Deus. Os irmãos percebem, irmãos? A casa de Deus é nos moldes de Deus. Nós nos achegamos à pedra fundamental. Nós reconhecemos a pedra. Nós reconhecemos que somos cascalhos, pequenas pedrinhas. Nós reconhecemos que estamos a serviço como sacerdotes. E tudo que fazemos tem um peso de natureza espiritual e deve ser compreendido por nós e deve ser oferecido a Deus todo o nosso serviço por meio de Cristo. Nele está a pureza, nele está a santidade, nele está tudo o que é agradável a Deus. É nele que nós ofertamos, é por meio dele que nós devemos falar, é as palavras dele que devem estar nos nossos lábios, no mais profundo do nosso coração. São as atitudes dele que devem ser vistas e vividas por meio de cada um de nós, para que haja testemunho. Só Cristo vivendo em nós, irmãos, pode fazer o seu melhor, eu vou fazer o meu melhor. São trapos de imundícia diante de Deus. Se não forem na graça de Cristo, no poder que Ele mesmo dá, na dependência de Cristo, com um coração humilde, buscando que Cristo seja o centro de tudo. Jesus não disse assim em João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. A parte de mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Vocês não podem dar fruto, você não pode oferecer sacrifício, você não pode servir Deus genuinamente, porque todos esses sacrifícios são agradáveis a Deus se forem por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos acorde. Porque se nós realmente obedecermos a palavra, aonde haverá lugar para jactância, para arrogância, para altivez, para orgulho humano? Aonde estarão as nossas expectativas em cada reunião, em cada encontro? Vai ser um homem que vai falar? O irmão Bakht Singh, na Índia, dizia que os ocidentais, eles planejam seus eventos, né? Eles têm que dizer quem vai pregar, quem vai cantar, para chamar as pessoas. E ele dizia, aqui na Índia nós aprendemos que o Senhor Jesus é suficiente. E nós temos nos reunido 8, 10 horas de reunião. E antes dessas reuniões, ninguém sabe quem vai falar, ninguém sabe quem vai cantar, ninguém sabe quem vai pregar. Nós não estamos preocupados com isso, porque Jesus Cristo é suficiente. Vocês ocidentais, ele dizia, precisam de propaganda, de outdoor, para chamar as pessoas, porque vocês precisam fazer com que exista um ambiente para que as pessoas venham. E ele diz, nas nossas reuniões elas vêm por conta de Cristo. E ele diz, e nós temos experimentado que Jesus Cristo é suficiente. E nós, irmãos, graças ao Senhor, nesses últimos 12 anos, nós temos experimentado que Jesus Cristo é suficiente. Porque, como eu disse no começo para os irmãos, se ele não falar, que fiquemos todos de boca fechada, irmãos. Se ele não cantar louvores no meio do seu povo, que nós não abramos a boca para cantar. Mas os homens precisam programar tudo o que vai se cantar, tudo aquilo que vai se fazer. Todo o script tem que estar de acordo com o pensamento daquele que elaborou. Só Cristo não está. Não é? E nos tornamos arrogantes e pensamos que somos ricos, porque essa é a geração da igreja, irmãos. É a geração de Laodiceia.
que diz: rico sou, abastado, não tenho necessidade de nada. É a geração que todos dão opinião na igreja. O que tu acha? E o que tu acha? Não, mas e o que o fulano acha? Talvez Jesus está olhando assim: será que alguém vai me perguntar o que eu acho? Porque Hebreus capítulo 8 diz: vê que faças tudo conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Moisés não tinha autorização de mexer um prego, um parafuso, uma madeira da casa de Deus, sem autorização de Deus. Da mesma forma, nem você nem eu temos autorização de mexer numa casa que não é nossa. Se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, nós estamos comendo pão de dores, porque a bênção do Senhor está de fora. E quando o Senhor está de fora, tudo é amaldiçoado. Porque é a presença dele que é a bênção. Isso que significa maldição e bênção. Quando Deus disse ao povo de Israel: vocês, se obedecerem, vão ser abençoados, ele está dizendo: eu vou estar com vocês. E quando ele diz: vocês vão ser amaldiçoados, ele está dizendo: eu não vou estar com vocês. É isso que ele está dizendo. Vocês vão estar sozinhos. Daí a minha pergunta para todos nós irmãos: nós queremos estar sozinhos ou queremos estar com Deus? Qual é a companhia segura aqui? Porque nós sozinhos estamos mal acompanhados, mas se estamos com Deus, estamos seguros. Então temos que ser sacerdotes de Deus, temos que estar a serviço de Deus. Sacerdote, até mesmo o que ele ia vestir era Deus que dizia, irmão. Como ele ia cortar o animal, o que ele ia fazer, como tinha que fazer a oferta, como ela tinha que ser, o que podia ter nela, o que não podia ter nela, o que tinha que jogar por cima dela, como tinha que misturar. Tudo isso estava descrito, detalhe por detalhe. E é assim que funciona entre nós, o povo de Deus, casa espiritual de Deus. Amém? O Senhor nos ajude, irmãos, a depender dele e honrá-lo e vivermos uma vida para ele. Amém?